Meu vizinho roubava minhas correspondências. Então decidi responder colocando 1000 formigas cortadeiras na caixa de correio dele. O nome dele é James, mas eu o chamo de O Catador. Por meses, eu comecei a notar que as cartas mais importantes simplesmente desapareciam. Um cartão de crédito novo, uma notificação do imposto de renda, até um convite de casamento. Eu ligava para os correios, achava que era extravio. Até que um dia, a prova veio. Eu estava saindo para o trabalho e o vi, ali, de pijama, mexendo na minha caixa de correio como se fosse dele. Eu gritei, ele negou, mas eu sabia, era ele. A partir daquele momento, ligar para a polícia não parecia vingança suficiente. Eu queria uma lição que ele jamais esqueceria. Algo que fizesse ele pensar 2 vezes, antes de roubar até mesmo um folheto de pizza. Foi aí que eu lembrei de um documentário sobre insetos e tive a ideia. Se ele gosta tanto de pegar o que é meu, eu daria a ele 1000 formigas cortadeiras de presente. Um presente que coça, morde e destrói. E o melhor lugar para deixar essa surpresa? A caixa de correio dele. No documentário, falavam sobre formigas cortadeiras e como elas eram capazes de destruir uma plantação inteira em questão de horas. Trabalhavam em silêncio, mas com precisão. Pensei em como seria ver James lidando com 1000 delas, todas de uma vez, rastejando pela caixa de correio dele, mordendo, cortando, levando caos para dentro da casa. No início, a ideia parecia absurda, mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Ele queria o que era meu, então receberia um presente meu. Um presente que morde. Passei os dias seguintes pesquisando. Descobri que existia um pequeno viveiro especializado em insetos e formigas exóticas a algumas milhas de onde eu morava, em Boulder, Colorado. Mandei uma mensagem disfarçada. Perguntei sobre o envio. O homem respondeu rápido, achando que eu era uma estudante de biologia fazendo um experimento. 3 dias depois, recebi uma pequena caixa com um aviso: manusear com cuidado. Conteúdo vivo. Nunca achei que sentiria tanta excitação por vingança. Esperei o momento certo. Era uma terça-feira à noite, quando a rua costumava ficar vazia. Peguei a caixa, coloquei luvas e fui até a casa do James. A caixa de correio dele era de metal, antiga, com uma tampa enferrujada que fazia barulho. Eu conhecia cada som, porque já tinha ouvido várias vezes enquanto ele roubava minha correspondência. Quando abri, senti um frio na barriga. As formigas estavam se movendo dentro da pequena caixa plástica, agitadas, procurando saída. Fiz um pequeno furo na tampa e empurrei a colônia lá dentro, bem no fundo da caixa de correio dele. Fechei devagar, limpei as luvas e voltei para casa com o coração disparado. Passei a noite em claro, imaginando a cena da manhã seguinte. Ele abrindo a caixa, enfiando a mão, e então, o caos. O engraçado é que naquele momento, percebi que não queria apenas me vingar. Queria ver o olhar dele mudando. Queria vê-lo perder o controle, igual eu perdi. Mas o que aconteceu no dia seguinte foi muito diferente do que eu esperava. Na manhã seguinte, eu acordei mais cedo que o normal. Não consegui dormir direito. Passei a noite imaginando o momento em que James abriria a caixa de correio dele. Era como esperar o resultado de uma aposta perigosa. Parte de mim queria ver o caos. Outra parte estava nervosa com o que poderia dar errado. Fiz café, mas nem consegui beber. Fiquei na janela, disfarçando, fingindo que olhava o celular. Às 7h40, a porta da casa dele se abriu. Ele saiu como sempre de pijama e chinelos. Caminhou devagar até a calçada, com aquele ar de quem acha que o mundo é dele. E então parou diante da caixa de correio. Eu prendi a respiração. Ele levantou a tampa, colocou a mão, e em um segundo, tudo aconteceu. Um movimento brusco, um grito abafado, a tampa batendo. Ele puxou o braço e começou a sacudir a mão desesperadamente. Eu podia ver as pequenas manchas pretas correndo pelo braço dele, subindo pela manga. Ele tentou limpar, tentou assoprar, mas quanto mais mexia, mais parecia em pânico. Eu cobri a boca com a mão, tentando não rir. Meu coração batia tão rápido que parecia que eu também estava sendo picada. Ele largou a correspondência no chão e correu para dentro, batendo a porta com força. Fiquei ali, olhando a rua vazia, com uma sensação de vitória que eu nunca tinha sentido antes. Não era só sobre as cartas. Era sobre todas as vezes que eu tinha sido passada para trás. Ignorada, feita de boba. Ver ele em desespero foi como recuperar o controle da minha própria vida, mas a sensação durou pouco. No fim da tarde, quando eu voltava do trabalho, percebi que algo estava estranho. A calçada em frente à casa dele estava cheia de pessoas, um caminhão dos correios, uma viatura e até um cara de uniforme do controle de pragas. Meu estômago travou. Ouvi alguém comentando que a caixa de correio de James tinha virado um ninho de formigas agressivas, que o carteiro tinha sido picado também, e que estavam tentando entender de onde as formigas tinham vindo. Fiquei parada, observando de longe. James estava ali, com o braço enfaixado, falando com um policial. Ele gesticulava, apontava para o lado da minha casa, e por um segundo, nossos olhos se cruzaram. O olhar dele me gelou. Era como se ele soubesse. Voltei para dentro rapidamente, tentando parecer calma. Tranquei a porta, fechei as cortinas e fiquei andando pela sala, repetindo mentalmente que ninguém podia provar nada. Eu não tinha sido vista. Não havia câmeras. Nada que me ligasse àquilo. Mas no fundo, eu sabia que James não ia deixar barato. Naquela noite recebi uma batida na porta. Foi leve, mas o som me fez congelar. Esperei. Outra batida, um pouco mais forte. Então a voz dele. Podemos conversar? Fiquei parada, em silêncio. Ele esperou alguns segundos e depois disse algo que me deixou com o coração disparado. Algo sobre ter visto algo na câmera do vizinho da esquina. Depois disso, ele foi embora. Eu não dormi. Passei a noite pensando no que ele poderia ter visto. Será que alguém tinha câmera na rua? Eu nunca reparei. No dia seguinte, recebi uma notificação no celular. Uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Uma imagem borrada. Mas dava pra ver uma silhueta. Uma mulher, de moletom escuro, colocando algo dentro da caixa de correio dele. E a legenda curta. Você acha que eu não ia descobrir? Naquele momento, percebi que a guerra estava só começando. Quando vi aquela mensagem, senti o corpo inteiro gelar. Apaguei a tela do celular e fiquei parada, sem saber se jogava o aparelho fora ou se fingia que nada tinha acontecido. Meu primeiro impulso foi negar. Talvez fosse montagem. Talvez ele estivesse tentando me assustar. Mas quanto mais eu olhava a foto, mais percebia os detalhes. O moletom preto, a calça jeans clara, o formato do cabelo preso. Era eu. Apaguei a mensagem,
Mas o medo ficou. Passei o resto do dia imaginando o que ele faria com aquela foto. James não era burro. Ele sabia usar a vizinhança a favor dele. Sabia manipular. O tipo de homem que vivia sorrindo pra todo mundo, mas guardava cada detalhe pra usar depois. À noite, escutei passos na frente da minha casa. Espiei pela cortina e vi James conversando com a senhora do número 17, a mesma que sempre levava biscoitos pra ele. Os dois olhavam na minha direção, e a mulher balançava a cabeça com expressão de reprovação. Naquele instante percebi que ele já tinha começado o jogo. Ele não ia chamar a polícia. Ia me destruir de forma lenta, social. No dia seguinte, quando saí pra trabalhar, senti os olhares. O carteiro me evitou. O casal da esquina não respondeu o meu bom dia. Até o zelador do condomínio fez um comentário sarcástico sobre problemas com insetos. James estava espalhando a história. Só que do jeito dele. Contando que alguém tinha atacado a casa dele com formigas perigosas, que ele tinha uma suspeita de quem podia ser. Nunca me citava diretamente, mas deixava o suficiente para que todos entendessem. Voltar para casa naquele dia foi insuportável. Encontrei um panfleto do controle de pragas jogado na minha porta como uma piada. E na caixa de correio, ironicamente, uma carta. Um envelope sem remetente, escrito à mão, com apenas uma frase. Gostou da sensação de ser invadida? Não havia assinatura. Mas eu sabia. Meu estômago revirou. Rasguei o papel e joguei fora, mas a raiva voltou com força. Ele estava me provocando. Queria que eu perdesse o controle. Pensei em ir até a polícia, mas o que eu ia dizer? Meu vizinho está me intimidando porque eu joguei 1000 formigas na caixa dele. Seria admitir tudo. Eu mesma tinha cavado o buraco. Nos dias seguintes, tentei ignorar. Ia pro trabalho, voltava direto, evitava olhar para a casa dele. Mas James sempre dava um jeito de me lembrar. Um sorriso irônico quando eu passava. Um aceno lento. Uma vez, encontrei no meu jardim um pequeno frasco de veneno para insetos. Ele estava deixando mensagens. A tensão cresceu até que, uma noite, o inesperado aconteceu. Por volta das 10, ouvi um barulho vindo da garagem. Parecia algo caindo. Depois, passos. Meu coração disparou. Peguei o celular e fui até a janela. Vi uma sombra perto da porta lateral. Pensei que fosse ele. Abri o aplicativo da câmera de segurança, a única que eu tinha, instalada meses antes, voltada para a entrada lateral. A imagem era ruim, mas dava para ver claramente um homem andando devagar, segurando algo nas mãos. Quando ampliei a imagem, percebi. Era James. E ele estava com um saco plástico transparente, cheio de alguma coisa escura dentro. Saí correndo pro quarto e travei todas as portas. Liguei pro 911, tremendo, tentando explicar o que estava acontecendo. Quando os policiais chegaram, uns 20 minutos depois, James já tinha sumido. Mas o que eles encontraram na frente da minha garagem fez o estômago de um dos oficiais virar. O saco que ele carregava estava jogado no chão. Dentro, dezenas de formigas mortas, misturadas com folhas cortadas, e um bilhete amassado. Você começou. Agora é a minha vez. Ah. O policial perguntou se eu conhecia o vizinho e se tínhamos algum desentendimento. Eu disse apenas que havia um histórico de atritos, mas não entrei em detalhes. Eles prometeram fazer uma ronda pela área e me aconselharam a manter as portas trancadas. Quando eles foram embora, fiquei sozinha, olhando pela janela, com uma certeza sufocante. James não ia parar. E dessa vez, ele não queria só me assustar. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha ficado observando minha casa a noite inteira. Cada ruído parecia suspeito. O barulho do vento, um carro passando, até o rangido do portão. Eu já não sabia o que era real e o que vinha da minha cabeça. Peguei o celular e vi que as câmeras de segurança tinham gravado algo por volta das 3 da manhã. Abri o vídeo com a respiração presa. Era só uma sombra cruzando a calçada em frente à minha casa. A imagem era tremida, mas o movimento era lento, quase calculado. A altura, o jeito de andar, tudo lembrava James. Aquela madrugada virou o limite pra mim. Eu precisava reagir, mas de um jeito que não me destruísse junto. Passei o dia inteiro pensando em como inverter o jogo. Durante o almoço, uma ideia começou a tomar forma. Eu lembrei que, algumas semanas antes, James tinha se gabado com outro vizinho sobre a câmera nova que ele tinha instalado na varanda, para pegar quem roubava suas encomendas. Se eu conseguisse provar que ele tinha invadido minha propriedade, aquela mesma câmera podia ser a prova contra ele. No fim da tarde, esperei ele sair de casa. O carro dele não estava na garagem, e a luz da varanda estava apagada. Peguei meu moletom, atravessei a rua e fui até a cerca lateral dele. O portão estava destrancado. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Entrei rápido. Fui até o canto onde a câmera estava fixada e olhei por baixo. Havia um pequeno botão de reinicialização. Tirei uma foto do modelo, voltei para casa e pesquisei tudo sobre aquele equipamento. Descobri que ele armazenava vídeos num cartão de memória removível, bem ali dentro. No dia seguinte, enquanto James estava no quintal conversando com outro morador, fiz algo que eu nunca imaginei que teria coragem. Atravessei a rua com naturalidade, dizendo que tinha ouvido um barulho na noite anterior e queria verificar se a câmera dele tinha registrado algo. Ele me olhou desconfiado, mas talvez por orgulho, quis mostrar o quanto era útil. Disse para eu entrar e olhar, que ele tinha tudo gravado. O cartão estava no aparelho, e eu fingi que só queria ver se minha casa aparecia no ângulo. Ele ficou do meu lado, mas o vídeo que ele abriu era antigo, de dias atrás. Comentei algo sobre precisar baixar as imagens mais recentes, e ele me deixou sozinha por 1 minuto para atender o telefone. Foi o tempo suficiente. Peguei o cartão, coloquei outro idêntico que eu tinha trazido e saí de lá com o coração disparando. Quando cheguei em casa, conectei o cartão no computador. As mãos tremiam. Os vídeos estavam todos lá, datados, organizados. Passei rápido até chegar à noite em que ele apareceu na minha garagem. E lá estava. Ele atravessando a rua, segurando o saco de formigas mortas, olhando direto para minha casa antes de desaparecer pela lateral. O vídeo era nítido. Por um momento, senti uma mistura de alívio e enjoo. Era a prova que eu precisava. Mas enquanto o vídeo continuava, algo me deixou paralisada. Depois de sair da minha garagem, James não voltou para casa dele imediatamente. Ele deu a volta no quarteirão, entrou por trás do meu quintal e parou em frente à minha caixa de correio. Tirou um envelope do bolso, colocou algo dentro e saiu andando calmamente. Eu pausei o vídeo. Voltei. Ampliei. O envelope era igual aos que ele tinha roubado de mim meses atrás. Meu estômago virou. Fui até a porta, abri a caixa de correio e lá estava ele. Um envelope branco, dobrado,
com meu nome escrito em letras tremidas. Abri devagar. Dentro, uma única folha. Você acha que eu não percebi que está tentando me gravar? Agora somos iguais. Olhei em volta, e por um segundo tive a sensação de que ele estava me observando. Talvez estivesse mesmo. Naquela noite não consegui desligar as luzes. Fiquei sentada no sofá, encarando a janela, esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Só o silêncio. E às vezes, o silêncio é o pior tipo de ameaça. Na manhã seguinte, percebi que algo tinha mudado. Não era apenas medo. Era cansaço. Eu já não aguentava viver assim, vigiando cada sombra, cada barulho. Minha vida girava em torno de James, e isso me deixava envergonhada. Fiquei horas olhando o envelope em cima da mesa. Aquela caligrafia tremida parecia zombar de mim. Eu tinha a prova de que ele invadira minha garagem, mas ele também tinha o vídeo da noite das formigas. Era como se estivéssemos presos num pacto de silêncio forçado, um contra o outro, mas sem poder dizer nada. Decidi que precisava encerrar aquilo de algum jeito. Peguei o vídeo da câmera dele e salvei cópias em vários lugares. No meu e-mail, num pendrive, até num drive online. Depois, escrevi uma carta curta. Disse que queria conversar. Que não era uma ameaça, apenas uma tentativa de paz. Dobrei o papel e deixei na caixa dele. Passei o resto do dia em casa, tentando me distrair, mas a cabeça não desligava. Ele não respondeu. À noite, já quase 10 horas, ouvi o som da tampa da minha caixa de correio batendo. Esperei alguns minutos antes de sair. Lá dentro, havia um envelope pardo, sem nome. Dentro, duas coisas. O cartão de memória que eu tinha trocado e um bilhete curto. Você quer encerrar isso? Venha amanhã, às 8, sem polícia. Meu coração disparou. Eu sabia que era uma armadilha, mas também sabia que, se não fosse, talvez fosse minha única chance de acabar com aquilo. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, atravessei a rua. Ele já estava me esperando na varanda, de braços cruzados, com aquele sorriso contido que me dava vontade de quebrar algo. Ele me mandou sentar, e eu obedeci. Disse que sabia desde o começo que eu tinha colocado as formigas, que tinha visto tudo pela câmera do vizinho. Falou que até pensou em chamar a polícia, mas que preferiu resolver de outro jeito, olho por olho. Ele chamou. Disse que o problema é que agora, o bairro inteiro estava envolvido, e que as pessoas falam mais do que deviam. Eu só ouvia. Não tinha o que responder. Ele estava calmo demais, como se tudo fosse parte de um jogo que ele ainda controlava. No fim, disse que queria um acordo, que, se eu o deixasse em paz e prometesse nunca mais me aproximar da casa dele, ele deletaria tudo o que tinha, a foto, os vídeos, as mensagens. Pedi para ver a prova. Ele entrou, pegou um notebook e me mostrou. Lá estava o vídeo da noite em que coloquei as formigas. Nítido. Impossível negar. Ele clicou, abriu uma pasta e mostrou dezenas de capturas de tela. Depois, sem tirar os olhos de mim, arrastou tudo para a lixeira e esvaziou. Disse que estava acabado. Saí da casa dele tremendo. Parte de mim queria acreditar, mas algo no olhar dele me dizia que não era verdade. James não era o tipo que apagava a munição. Ele era o tipo que guardava até o último fragmento, só para ter poder. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Ele não me procurou mais. Os vizinhos pararam de cochichar. Tudo parecia normal. Até demais. Foi então que, numa noite de sexta-feira, eu voltei do trabalho e encontrei a minha caixa de correio completamente vazia. E não era o vazio normal. Estava limpa demais. Sem propaganda, sem poeira, sem nada. No fundo, uma pequena câmera escondida. Eu atirei devagar. Na lateral, uma etiqueta. Propriedade de James Miller. Meu corpo travou. Entrei em casa e sentei no chão, olhando para aquela câmera minúscula, imaginando há quanto tempo ela estava ali, quantas vezes ele me observou pegando correspondência, abrindo envelopes, talvez até lendo cartas pessoais. O medo deu lugar a uma raiva surda. Aquele homem não queria paz. Queria controle. Peguei o celular e abri a pasta do vídeo que ele supostamente tinha apagado. Eu sabia que algo me incomodava naquele momento. O gesto rápido demais. A janela do computador piscando. E ali estava. Uma cópia de segurança automática, salva em outro diretório. Ele nunca deletou nada. Na tela, o vídeo mostrava eu mesma, na frente da casa dele, com a caixa de formigas. E logo abaixo, uma linha de texto piscando. Upload concluído. Ele tinha feito backup online. O que significava que, se algo acontecesse entre nós, ele tinha como me destruir. Naquela noite, percebi que James não queria apenas me punir. Ele queria me prender. Naquela noite, fiquei sentada no chão da sala, encarando a câmera que tirei da caixa de correio. Não chorei, nem gritei. Só fiquei ali, tentando entender até onde aquilo tinha chegado. Eu tinha me transformado em parte de um jogo que não tinha mais começo nem fim. James não queria justiça. Ele queria me ver rendida. Saber que podia me controlar. Que eu tinha medo dele. E, pior, ele estava conseguindo. Mas quando vi o vídeo no computador, percebi algo que mudou tudo. No canto inferior da tela, enquanto eu colocava as formigas na caixa de correio dele, dava para ver um reflexo. Uma janela acesa, com alguém filmando do andar de cima da casa ao lado. Aquela luz não era dele. Isso me fez parar. E se ele não tivesse feito tudo sozinho? Passei o fim de semana inteiro revendo os vídeos, tentando encontrar mais pistas. Descobri que vários arquivos tinham metadados alterados. Datas e horários que não batiam com o que eu lembrava. James tinha mexido neles. Talvez para parecer que tudo era mais recente. No domingo à noite, finalmente criei coragem e bati na porta do vizinho da esquina, o Sr. Harold, um homem de uns 60 anos, conhecido por ser paranoico com segurança. Ele tinha câmeras por todo o quintal. Perguntei com o máximo de calma possível se ele ainda guardava as gravações do mês anterior. Ele disse que sim, e que até lembrava de ver James rondando minha casa mais de uma vez à noite. Concordou em me mostrar as imagens, mas pediu que eu não o envolvesse se fosse levar aquilo para a polícia. As mãos dele tremiam enquanto mexia no sistema. Quando achamos a noite da invasão, o vídeo mostrava James atravessando a rua com um saco de formigas, mas também mostrava algo que me fez gelar. Uma segunda pessoa, parada na varanda da casa dele, observando tudo. Era uma mulher. Cabelos grisalhos, roupão azul. Demorei alguns segundos para entender. Era a esposa dele. Eu nem lembrava dela direito. Quase nunca a via fora de casa, mas agora fazia sentido. Ela sabia de tudo.
Talvez até participasse. Voltei pra casa com uma sensação de enjoo. O jogo não era mais entre mim e ele, era entre mim e eles. Na segunda-feira, tudo começou a piorar. Recebi uma ligação anônima no trabalho. Uma voz de mulher dizendo apenas: "Você devia ter deixado quieto." E desligou. À noite, encontrei algo estranho no meu quintal. Uma pilha de correspondências antigas, molhadas, todas minhas. Algumas estavam rasgadas, outras com partes queimadas. No meio delas, uma carta que eu nunca tinha visto antes, endereçada a mim, com o selo do banco. Estava aberta, como se alguém tivesse tentado escondê-la e depois devolvido. Sentei no chão da varanda e comecei a rir, de nervoso. Eles estavam me devolvendo tudo. As cartas que roubaram, os dias que destruíram, o medo que causaram, tudo de volta, como se fosse uma brincadeira. Mas aquela carta do banco me chamou a atenção. Era um aviso de alteração de senha e movimentações suspeitas. O documento era de 3 meses atrás. Eu nunca recebi isso. Entrei no aplicativo do banco, e o estômago travou. Havia várias transações que eu não lembrava de ter feito. Pequenas, repetidas, com valores aleatórios. O destino era o mesmo nome em todas. Jó Miller. Foi aí que tudo fez sentido. Ele não queria minhas correspondências. Queria meus dados. As cartas que sumiam, cartões, notificações, documentos, não eram simples coincidências. Ele estava roubando minha identidade aos poucos, montando um dossiê sobre mim. E agora, com a câmera e os vídeos, tinha material para me destruir completamente se eu o denunciasse. Pensei em ir direto à polícia, mas cada opção me parecia um beco sem saída. Se eu contasse a verdade, confessaria o ataque das formigas. Se ficasse quieta, ele continuaria me controlando. Naquela noite, sentei na cama e comecei a escrever tudo. Cada detalhe, cada data, cada ameaça. Era minha única forma de defesa. Transformar tudo em registro. E enquanto escrevia, percebi um padrão. Toda vez que ele me atacava, algo novo aparecia na minha caixa de correio no dia seguinte, como se fosse o canal que ele usava para se comunicar. Olhei para a caixa do lado de fora, vazia no escuro. Eu sabia que, se abrisse de manhã, haveria algo lá dentro. E pela primeira vez, eu quis que houvesse. Porque se ele queria continuar o jogo, eu já sabia como ia terminar. Acordei antes do sol nascer. Fiquei sentada na beira da cama, olhando para a janela, ouvindo o som distante de um caminhão de lixo. O ar estava pesado, como se a casa respirasse junto comigo. Eu sabia que, quando abrisse a porta, encontraria alguma coisa. Demorei quase 1 hora para criar coragem. Quando finalmente desci e abri a caixa de correio, o coração já estava disparado. Lá dentro havia apenas um envelope fino, branco, com o meu nome em letras perfeitamente retas. Dentro dele, uma única folha com uma frase impressa. "Você está pronta para perder mais do que cartas?" Guardei o papel, fechei a caixa e fiquei parada na calçada. A rua parecia normal. Carros passando, o som de um cortador de grama ao longe. Mas eu sabia que James estava vendo tudo. Senti os olhos dele em mim. Voltei para dentro e sentei à mesa da cozinha. Pensei em ligar para a polícia, em mostrar o vídeo da câmera dele, mas uma parte de mim ainda estava travada. Ele já tinha me atacado antes de maneiras sutis. Social, emocional e agora financeira. Eu precisava de algo concreto, definitivo. Passei o dia inteiro vasculhando cada detalhe da minha conta bancária. Descobri que ele não apenas fez pequenas transferências, havia também tentativas de abertura de crédito no meu nome. As datas batiam com o período em que minhas cartas sumiram. Era um golpe lento, meticuloso. E ele quase conseguiu. No fim da tarde, recebi um e-mail do banco informando que alguém tinha tentado acessar minha conta novamente. O IP estava localizado na casa dele. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Peguei o celular, tirei prints de tudo e enviei para mim mesma, para garantir. Depois fui até o quarto, abri a gaveta onde guardava o pendrive com os vídeos e os documentos e preparei tudo num envelope novo. Escrevi cópia de segurança e deixei no carro. Eu não sabia exatamente o que faria ainda, mas uma coisa era certa: eu não ia mais jogar na defensiva. Quando anoiteceu, sentei na janela com as luzes apagadas. Vi James sair da garagem com uma lanterna na mão, olhando para o chão como se procurasse algo. Depois, a esposa dele apareceu, de roupão azul, observando a rua. Nenhum dos dois falou nada. Só ficaram ali, imóveis. Por volta das 10, as luzes da casa dele se apagaram. Fiquei esperando. Às 11, saí. Atravessei a rua com passos lentos, tentando não fazer barulho. A caixa de correio dele estava intacta, mas havia algo diferente. A tampa estava trancada com um pequeno cadeado. Ele tinha aprendido a lição das formigas. Mas eu não precisava mais disso. Fui até o jardim lateral onde ficava a janela do escritório dele. A cortina estava mal fechada. Dentro, no canto da mesa, vi o notebook. E acima dele, um HD externo. A mesma marca do que aparecia nos vídeos. Dei um passo para trás. Eu sabia que aquilo era perigoso. Mas a raiva tinha se misturado com algo mais forte. Uma necessidade absurda de expor tudo. Voltei para casa. Respirei fundo e sentei no sofá. Liguei o notebook e acessei o e-mail de denúncia do banco. Enviei todas as provas. Prints, vídeos, capturas da câmera do vizinho, até os bilhetes que ele deixava. Escrevi um relato completo, anexo, com o nome completo dele, endereço e todas as datas. Apertei enviar e fiquei olhando a tela. Foi como soltar o ar depois de semanas. No dia seguinte, o resultado veio rápido demais. Quando cheguei em casa depois do trabalho, 2 viaturas estavam paradas em frente à casa dele. Vi a gente saindo com caixas e um notebook dentro de um saco plástico. A esposa dele chorava na varanda. James não estava visível. Fiquei parada na calçada, sem saber o que sentir. Parte de mim esperava sentir alívio, mas o que veio foi um vazio estranho, pesado. Um dos agentes me reconheceu. Devia ter lido meu nome nas denúncias. E perguntou se eu era a vizinha do lado. Eu confirmei. Ele disse que estavam conduzindo uma investigação de fraude e roubo de identidade, e que a colaboração anônima foi essencial. Anônima. Ele não sabia que tinha sido eu. Assenti, agradeci e voltei para casa. Durante a noite, ouvi sirenes indo embora. O silêncio que ficou depois parecia maior do que antes. No dia seguinte, encontrei um envelope novo na minha caixa de correio. Nenhum selo, nenhuma assinatura. Dentro, só uma foto. Eu mesma, tirada da janela da frente da minha casa. E atrás, escrito à mão: "Você venceu essa." Mas alguém sempre está olhando. Aquela foto me tirou o ar. Fiquei parada na porta, com o envelope tremendo na mão.
A imagem era nítida, tirada de frente, provavelmente da calçada. Eu estava na janela, de moletom, olhando pra fora. O mesmo moletom que usei na noite em que denunciei James. Ou seja, alguém tirou aquela foto depois que ele foi levado. Guardei o envelope dentro de uma pasta e sentei no chão. Pela primeira vez percebi que talvez o problema nunca tivesse sido apenas James. Ele podia ter começado o jogo, mas alguém continuava. Na manhã seguinte saí mais cedo para trabalhar e notei algo estranho. A casa dele estava quieta demais. Todas as janelas cobertas com papel. Nenhum carro. Nenhuma movimentação. Só a placa de propriedade sob investigação, pendurada no portão. Mesmo assim, eu sentia que tinha alguém lá dentro. No escritório, tentei me concentrar, mas o corpo não colaborava. A sensação de ser observada não passava. Comecei a receber ligações de números desconhecidos. Quando atendia, ninguém falava. Só uma respiração curta, abafada, e depois o clique do desligar. Na terceira ligação, gravei o número. Liguei de volta. Caiu direto na caixa postal. Uma voz feminina dizendo apenas: "Esta caixa de mensagens pertence a Ellie Miller, a esposa dele." Meu estômago travou. Eu achava que, com James preso, tudo acabaria. Mas agora parecia claro. Ela tinha assumido o jogo. Talvez quisesse vingança. Talvez só quisesse continuar o que ele começou. Naquela noite, decidi testar. Peguei um envelope branco, sem remetente, e coloquei uma folha dentro com uma frase curta. Acabou. Eu não sou seu inimigo. Deixei na caixa de correio deles, mesmo sabendo que provavelmente ninguém morava ali. No dia seguinte, quando voltei para casa, o envelope estava de volta na minha caixa, aberto, e com uma resposta escrita em caneta vermelha. Você não entende. Ele nunca saiu daqui. Fiquei parada por minutos, lendo aquela frase de novo e de novo. Era ameaça ou confissão? Fui até a janela e olhei pro lado. O portão da casa deles agora estava entreaberto. No chão, marcas de pneus frescos. A curiosidade venceu o medo. Esperei escurecer e atravessei a rua. A casa estava escura, mas a porta dos fundos, destrancada. Entrei com cuidado, tentando não fazer barulho. O cheiro de mofo e madeira molhada era forte. Tudo estava bagunçado. Caixas abertas, papéis espalhados, fios cortados. No corredor, encontrei algo que me fez parar. A mesma câmera que ele tinha colocado na minha caixa de correio, agora jogada no chão, ainda ligada, com a luz piscando. Peguei o aparelho e vi que o cartão de memória ainda estava dentro. Levei para casa e coloquei no computador. Os vídeos estavam lá, dezenas deles, todos recentes. Os primeiros mostravam cenas antigas, gravações da frente da casa dele. Mas os últimos eram diferentes. A imagem era da minha casa, minhas janelas, minhas portas, gravadas nos últimos dias. E no último arquivo, com data da noite anterior, dava para ver claramente a janela da minha sala. A luz estava acesa. Eu estava ali, sentada no sofá, mexendo no notebook. E no reflexo da janela, por um segundo, aparecia alguém em pé atrás de mim. Um vulto, alto, imóvel. Eu pausei o vídeo, avancei quadro por quadro. O rosto era impossível de ver, mas o corpo parecia o dele, James. Meu coração começou a bater tão forte que o som abafou tudo. Corri pelos cômodos, verifiquei cada tranca, cada janela. Tudo estava fechado. Não havia ninguém, mas quando voltei pro quarto, o que vi me fez gelar. A mesma foto que recebi no envelope, eu na janela, agora estava na tela do meu notebook, como papel de parede. Eu nunca coloquei aquilo lá. Abaixo da imagem, um pequeno texto piscando. Você abriu a porta errada. Fechei o notebook com força e sentei no chão, tremendo. Eu achava que tinha vencido. Que a vingança, a denúncia, tudo aquilo tinha terminado. Mas agora eu tinha certeza. James não estava apenas me observando. Ele tinha deixado algo para trás. Algo que ainda estava dentro da minha casa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no sofá, encarando o notebook fechado sobre a mesa. Não queria abrir de novo. A imagem que vi ali, a foto, a mensagem, parecia mais um aviso do que uma ameaça. No fundo, eu sabia que James não tinha simplesmente desaparecido. Mesmo que estivesse sob investigação, ele era do tipo que deixava rastros. E talvez aquele algo que ele deixou para trás fosse mais psicológico do que físico. Ele tinha transformado minha rotina num campo minado. Na manhã seguinte, levei o notebook para um técnico. Pedi para verificarem se havia algum tipo de acesso remoto, qualquer coisa. O rapaz demorou quase 1 hora e depois me chamou. Disse que havia um programa de monitoramento instalado, mas que parecia inativo há dias. Quando perguntei o que aquilo fazia, ele respondeu que permitia ver tudo da câmera e do microfone, inclusive quando o aparelho estava fechado. Saí da loja com o estômago travado. Eu achava que as câmeras eram dele, mas agora percebia que ele tinha entrado também na minha vida digital. Em casa, comecei a apagar tudo. Formatei o notebook, o celular, troquei senhas, fechei contas. Era como tentar arrancar algo invisível das paredes. Mesmo assim, a sensação de ser observada continuava. Tentei me concentrar no trabalho, sair mais, conversar com pessoas fora do bairro. Aos poucos, percebi que o medo tinha virado um hábito. Eu checava janelas sem perceber, olhava para trás mesmo em lugares cheios. Até que, numa tarde, recebi uma ligação de um número oficial. Era um agente do banco. Disse que o caso de fraude de identidade estava sendo finalizado e que o responsável confessou parcialmente. Perguntei se era James Miller. O homem hesitou. Depois confirmou. Disse também que havia outra pessoa envolvida, mas que o nome ainda estava sob investigação. Uma mulher. O coração acelerou. Eu sabia quem era. Perguntei se ela estava presa, mas o agente apenas respondeu que cooperava de casa. E antes de desligar, ele disse algo que me deixou gelada. Ela afirmou que o Sr. Miller acreditava que a senhora o estava observando primeiro. Desliguei sem responder. Fiquei ali, parada, tentando entender. Era como se tudo tivesse se invertido. Na cabeça dele, eu era a invasora. A vizinha paranoica, que um dia decidiu colocar formigas na caixa de correio e começou uma guerra. Pela primeira vez me perguntei se, em algum momento, eu também tinha cruzado uma linha que não devia. Naquela noite, sentei no sofá e reli todas as anotações que fiz desde o começo. As cartas desaparecidas, as provas, as mensagens. E percebi algo que nunca tinha notado. As primeiras reclamações que fiz ao correio, lá no início, estavam datadas antes mesmo de ele se mudar para o bairro. As cartas já estavam sumindo antes de James chegar. Meu corpo inteiro gelou.
E se ele também tivesse sido enganado? Se alguém tivesse manipulado nós dois? Ele achando que eu o observava? Eu achando que ele me roubava? Comecei a juntar tudo o que tinha. E percebi que havia lacunas em quase todas as datas. Horas que não batiam. Documentos com remetentes trocados. Era como se alguém tivesse brincado com nossas vidas. Um erro de endereço que se transformou num ciclo de desconfiança. Fui até a janela. A casa dele continuava vazia, escura, mas agora, em vez de raiva, senti outra coisa. Uma mistura de pena e cansaço. Peguei o último envelope que ele tinha deixado, aquele com a foto, e olhei de novo para o verso. Você abriu a porta errada. Talvez ele estivesse falando de outra coisa. Não da minha casa, mas de tudo o que eu abri quando decidi me vingar. Na manhã seguinte, deixei uma carta na porta dele. Não era uma provocação, nem um pedido de desculpa. Escrevi só uma frase. Eu fechei todas as portas. Depois disso, nunca mais encontrei nada na minha caixa de correio. Nenhum bilhete, nenhuma foto, nada. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era diferente. Não era medo. Era o tipo de paz que vem quando a gente entende que perdeu e ganhou ao mesmo tempo. As semanas seguintes passaram em um ritmo estranho. A vizinhança parecia voltar ao normal. Ou pelo menos fingia. As pessoas pararam de cochichar quando eu passava. As caixas de correio, que antes pareciam ameaças, agora eram só parte da rotina. Ainda assim, cada vez que eu abria a minha, sentia o coração acelerar por um segundo, esperando alguma nova surpresa. Mas nada veio. Nenhum bilhete. Nenhum envelope. Mesmo assim, o nome dele continuava em todo lugar. Recebia atualizações do banco, avisos da polícia sobre a investigação. Sempre o mesmo padrão. Caso Miller em andamento. Nunca diziam mais do que isso. Até que um dia, recebi uma ligação inesperada. Era um oficial da cidade vizinha, dizendo que precisavam que eu confirmasse algumas informações. Aceitei ir, não por dever, mas por necessidade de encerrar aquilo de vez. No escritório frio e cheio de pastas empilhadas, o agente abriu um envelope grosso e me mostrou uma série de fotos impressas. Eram cópias do material encontrado no computador de James. A maioria eu já conhecia. Minhas janelas, minha caixa de correio, as gravações do quintal. Mas havia uma pasta nova, chamada Originals. Ali estavam imagens antigas, de antes dele se mudar para o bairro. E nelas, uma mulher. Sozinha. Sempre parada perto de caixas de correio diferentes, em ruas aleatórias. Em algumas, ela segurava envelopes. Em outras, só olhava em volta. O rosto era parcialmente coberto, mas havia algo familiar. O agente explicou que achavam que aquela mulher era a verdadeira autora dos primeiros furtos de correspondência, e que James acreditava que ela era uma vizinha obcecada por ele. Ele me olhou e perguntou com cuidado se eu a reconhecia. Eu demorei alguns segundos para responder. Ela parecia comigo, mas não era eu. Expliquei tudo. As cartas sumidas antes da mudança dele, as confusões, o que eu achava que tinha acontecido. Ele anotou tudo, e antes de me liberar, disse algo que ficou martelando na minha cabeça. Talvez vocês dois tenham sido vítimas da mesma pessoa. Saí dali tentando digerir aquilo. Na volta para casa, a rua parecia diferente. Eu olhava para as janelas e imaginava quantas histórias erradas já tinham começado ali, por um simples mal-entendido. Chegando em casa, encontrei um envelope no chão da varanda. O coração disparou, mas o nome no remetente me fez parar. Era do Departamento de Correios dos Ewires. Dentro, uma carta formal informando que tinham localizado o responsável por um desvio de correspondências no centro de distribuição da cidade. Um funcionário estava sendo investigado por roubo e revenda de dados pessoais obtidos das cartas, cartões, documentos, notificações. Ou seja, o desaparecimento das minhas correspondências nunca teve nada a ver com James. Sentei no sofá e fiquei olhando para o papel. A raiva, o medo, a culpa, tudo voltou ao mesmo tempo. Eu quase ri, de tão absurdo. Todo o caos. Todas as noites em claro. As formigas, as ameaças, tudo começou por causa de um erro. Um ladrão anônimo, escondido atrás de um balcão de correio, e dois vizinhos que se destruíram por desconfiança. Olhei para a janela e pensei em tudo o que tinha feito. Tentei imaginar o que James estaria pensando naquele momento. Se via como vítima, culpado, ou apenas parte de algo que fugiu do controle. Dias depois, recebi uma última mensagem do banco. A investigação dele tinha sido encerrada. Ele assumiu parte da culpa, mas alegou que só começou a mexer na minha correspondência por curiosidade, quando achou que eu o estava espionando. De alguma forma, isso parecia verdadeiro. Nós dois erramos. Só que, entre erros e vinganças, esquecemos que no começo éramos apenas vizinhos tentando viver em paz. Decidi me mudar. Vendi a casa por um valor menor do que valia, só para sair dali. No último dia, fechei todas as cortinas, tranquei as portas e deixei o envelope da carta do correio na caixa dele. Não como provocação. Era a minha forma de dizer que acabou. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo retrovisor e vi a rua ficando para trás. Vazia, silenciosa, comum outra vez. Mas, mesmo longe, às vezes ainda penso. Quantas histórias começam assim? Um simples mal-entendido, uma carta que nunca chega. E duas pessoas que, sem perceber, transformam o medo em guerra.